Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim, né? Então, hoje eu resolvi gravar essa pequena aula para ajudar vocês aí a responder o questionário que vai vir logo em seguida, tá bom? É um tema um tanto quanto fácil de ser trabalhado, eu tenho certeza que se a gente tivesse em sala de aula ia gerar bastante discussão, vocês iriam querer falar, contar histórias, e a gente pode marcar para depois a gente conversar no Meet sobre esse tema, ok? Então, quais são as habilidades de hoje, né? O nosso tema é gravidez na adolescência. A gente vai entender por que esse tema é tão importante de ser discutido, de ser aprendido, de ser conversado. Então, quais são as habilidades? Reconhecer a gravidez na adolescência como risco à saúde individual e como um problema de saúde pública. A gente viu, né, então, sobre saúde coletiva e saúde individual na aula passada. Então, a aula passada vai ajudar a gente a entender, então, e reconhecer esse risco aí da gravidez na adolescência. Identificar os aspectos nos projetos pessoais e profissionais dos envolvidos. Então, sempre da mãe e do pai. Elaborar, apresentar e discutir hipóteses sobre a alta prevalência de gravidez na adolescência. Deixa eu só fechar o WhatsApp aqui que eu tinha esquecido, para parar de vir notificação. Então, olha só, pessoal, eu coloquei aqui para vocês alguns materiais, né? Primeiro é o quê? É os slides que eu vou falar com vocês, vou conversar sobre eles. Daí tem a aula do Centro de Mídia, do aplicativo lá do CMSP, que tá muito legal. Tem uma médica que trabalha com gravidez na adolescência que fala, então eu recomendo muito que vocês assistam. E, pessoal, tem aqui então o nosso formulário para responder algumas questões também no final da aula, que eu vou ajudar vocês com essas questões. E além de tudo, eu coloquei um site que vai trazer aí um pouquinho mais de informação, né? Então, para quem achou que ainda ficou faltando, quer ler mais um pouco, tem esse site aí para consultar. Então, vamos abrir os slides para a gente começar. Então, para vocês verem como eu estou montando as aulas de acordo com as aulas do CMSP, então as mesmas habilidades da aula são as habilidades que eu, professora Patrícia, estou trazendo para a gente desenvolver nas nossas aulas. Então vamos começar, pessoal. Gravidez na adolescência, tá? Todo mundo sabe o que é gravidez, beleza? Gravidez é o ato de gerar, de aquele período de gestação que você vai gerar um novo indivíduo, né? A gente usa geralmente gravidez para os mamíferos que tem útero, né? E daí tem esse ato de gerar dentro do corpo, né? Outros organismos também têm esse ato de gerar dentro do corpo, mas daí não é num órgão destinado para isso como útero, né? Só mamíferos têm útero, tá bom? Mas vamos pensar então numa pergunta que eu acho que é um pouco mais difícil. O que é ser adolescente? Então tem aqui, né, um relato. Ser adolescente é deixar de ser criança, sem ser adulto. É ter muitas dúvidas e certezas. E de fato, gente, é um período de transição. A adolescência é um período de transição. Você já não é mais criança, mas você também ainda não é visto como um adulto. E isso pode causar muita confusão, muita angústia, né? E como se não bastasse esse período de transição, que são essas mudanças aqui, ó, sociais, além de tudo a gente tem o quê, pessoal? A gente tem as transformações físicas no corpo, as transformações biológicas dentro do corpo, né? Então aquele período que ocorre a primeira menstruação da menina, começa a desenvolver as características sexuais nos dois gêneros, né? Então, o homem ele começa a ter a voz mais grossa, começa a nascer pelos em outras partes do corpo que não tinha, por exemplo, a face. A mulher começa a desenvolver o seio, o quadril. Então, a gente chama dessas características de características secundárias ou características sexuais, que vai definir, na verdade, distinguir quem é o macho da nossa espécie e quem é a fêmea da nossa espécie.
certo? Mas também tem o quê? Tem as transformações psicológicas, então você está deixando de pensar como criança, tá iniciando então todo esse processo. Tem as transformações emocionais, é aí nesse período que surge os primeiros namoros, é nesse período que começa a surgir discordâncias com a família, porque você já não é mais uma criança para aceitar tudo que a família está te impondo. E além de tudo, tem as transformações culturais, certo? Então, quando ocorre? Quando ocorre a adolescência? Então, é aí entre os 10 aos 20 anos, né? E os adolescentes representam de 20 a 30% da população mundial. Olha quantos adolescentes tem no mundo. Mas adolescente também é uma fase da nossa vida que é uma fase caracterizada como uma fase vulnerável. Por que vulnerável? Porque os adolescentes dessa faixa, principalmente os homens, a gente falou sobre isso na aula passada, estão é, mais à frente de processos de violência, porque saem mais, porque se expõem mais. Então, por isso que a adolescência acaba sendo vulnerável, né? Então, vulnerabilidade porque nem todos os adolescentes têm acesso à educação. Vulnerabilidade porque nem todos os adolescentes têm o quê? O suporte da família, né? O risco de gravidez, então a gente vai ver o porquê que a gravidez ela tem que ser discutida. As doenças sexualmente transmissíveis, né? Tem o que também? Acesso a serviços públicos. A gente sabe que no nosso país a gente tem aí uma grande defasagem dos serviços públicos, assim como a educação também é um serviço público. A exposição a drogas, a gente não pode deixar de destacar. Tem que conversar sobre esse assunto também. É uma fase de muitas mudanças físicas e biológicas, então mexe muito com a autoestima. E aspectos econômicos. Geralmente os adolescentes eles não possuem aí uma verba, né, própria. Depende ainda dos seus responsáveis. Então essas são as vulnerabilidades da adolescência. Certo? Então olha só, pessoal, tá, a gente conversou o que é adolescente, quais são as vulnerabilidades, e uma delas foi o que? Da gravidez, que adolescentes engravidam. Quando eu falo adolescentes, é homem, meninos e meninas, tá bom? Vamos sempre tentar tirar aí que aquele filho vai ser só da menina, porque isso é um grande problema que a gente tem na nossa sociedade também. Começa aí, né, a machistada. Então vamos lá. Mas o que leva então? Se é um problema, o que leva então os adolescentes a engravidar? E a gente vai ver que existe indicativos de que a maioria das gravidez na adolescência são gravidez indesejadas, né? Mas então se são indesejadas, se tem risco, o que leva os adolescentes a engravidar? Olha lá, ó, 66% das gestações na adolescência são indesejadas. Então por que elas acontecem? Falta de informação sobre sexualidade, de direitos sexuais e reprodutivos. Ainda existe um grande tabu na nossa sociedade em falar sobre sexo, né? E a gente deve ter esse papo primeiramente com os nossos pais. Mas e a vergonha, e a timidez? E a falta de informação que às vezes os nossos pais têm, né? Falta de acesso à proteção social e ao sistema de saúde. Então, será que os serviços públicos eles dão conta, já que a família não consegue, né, informar? Será que os serviços sociais do sistema de saúde conseguem? Também não. O uso inadequado de contraceptivos. Então, voltando, falta de informação quando a gente faz o uso inadequado de contraceptivos. Porque hoje em dia tem contraceptivos no SUS. Tem os métodos hormonais, tem a camisinha, que é um método físico, que a gente vai ver na próxima aula, mas ainda o que? O pessoal faz uso inadequado, ou seja, falta informação. E além de tudo, tem o que? Tem aí questões emocionais e fatores culturais, certo? Então, às vezes, acaba ocorrendo uma gravidez porque a menina deseja aquela gravidez, no caso daí não é a indesejada, né?
mas a menina deseja aquela gravidez porque ela é sozinha no mundo. Então, se ela tiver um filho, ela já não mais vai ser sozinha no mundo. Então, tem sim, eu acabei lendo sobre um trabalho que existe essa porcentagem de meninas que desejam ter filhos na adolescência, por quê? Para não ser mais sozinha no mundo. Então, é um fator emocional muito forte. Entretanto, a gravidez na adolescência é um problema de saúde pública. Por quê? Porque ela é uma gravidez de risco. E se é uma gravidez de risco, você não está colocando só a sua vida em risco. Claro, primeiramente a sua vida está em risco. Mas se é uma gravidez de risco e existe um número alto de meninas com gravidez de risco, né? Que toda adolescente tem uma gravidez de risco, é considerado assim. Então, isso passa a ser um problema de saúde pública. Por quê? Porque vai acabar sobrecarregando os hospitais públicos ou o sistema de saúde pública com esse problema, porque precisa de uma atenção maior. Então, por isso que passa a ser um problema de saúde pública, porque essa porcentagem é grande, ela não é única, tá bom? Então, vamos ver um pouquinho dos riscos que uma gravidez na adolescência pode levar, então. Então, tem os riscos biológicos, né, que aí, menor de 16 anos, então ocorre uma competição entre a mãe e o feto por nutrientes. Então, quando uma mulher ela engravida, ela tem que nutrir aquela criança, certo? Só que como que o adolescente ele ainda está em processo de formação, então, ou seja, ele vai ter que formar dois corpos ao mesmo tempo, por isso que ocorre essa competição por nutrientes. E às vezes o que acaba acontecendo é o quê? São, então, malformações no feto por conta dessa competição de nutrientes. Então, olha só, daí fala das meninas que são pequenas ainda, né? Dependendo da idade, né? Então, tem uma altura ainda pequena, um corpo pequeno para gerar uma outra pessoa. Geralmente vem aí, pode ter vindo com doenças sexualmente transmissíveis, porque essa relação não foi uma relação protegida. Então, como tem esse monte de problemas, doenças agudas emergentes pode começar a surgir, além de transtornos psiquiátricos, já que aquela gravidez não era desejada. Como que eu vou lidar com isso agora? Será que eu consigo criar uma criança, né, educar? Quais são os fatores, então, psicossociais? Então, geralmente as famílias têm problemas, não vão apoiar esses adolescentes. Geralmente é numa situação de violência e pobreza, os maiores índices estão nesse tipo de situação. Geralmente o adolescente ele faz uso ou vai passar a fazer uso, né, de psicoativos como droga e álcool, né? Essa gestação pode ser fruto, então, de uma violência sexual, que a gente sabe que isso é muito comum no nosso país, no mundo. Existe uma dificuldade de acesso aos serviços de saúde. A gente sabe que o nosso serviço de saúde ele é muito precário, né? A gente tem que defender ele para ele melhorar cada vez mais, mas ele é precário, ele não dá conta. E geralmente a gravidez ela é descoberta tardiamente, então o pré-natal ele começa muito depois do que ele deveria começar, o que é ruim para o acompanhamento do bebê. Fatores obstétricos, que é o quê? O fator mesmo da gravidez, né? Então, o que acontece? A menina, ela é pequena, então tem essa desproporção pélvica fetal. O feto ele vai começar a ser grande ali para a pelvis da menina, para o corpo da menina. E tem o quê? Tem esse pré-eclâmpsia aí, que é uma doença que geralmente ocorre durante a gravidez, que é pressão alta, que pode levar ao aborto, é sobrecarregar o quê? O rim da pessoa, porque tudo se transforma numa gravidez. Complicação durante o parto, né? Então imagine, você já teve uma gravidez difícil, o parto é um momento crucial. Então é muito fácil ter uma complicação durante o parto, porque aquela criança ela é muito maior do que aquele corpo pode sustentar.
geralmente precisa ser cesariana, já por causa dessa desproporção pélvica do corpo, dificilmente uma adolescente consegue ter parto normal. Infecções durante o parto, né? Já que teve essa série de complicações, então tudo fica prejudicado. E a gente sabe que falta programas especiais para gestantes adolescentes. Não tem, assim, um direcionamento para esse público, que é diferente. E olha lá a taxa de gravidez na adolescência. Para cada 1.000 adolescentes e jovens mulheres entre 15 a 19 anos, a taxa mundial é de 46 nascimentos. Na América Latina é de 66,5 nascimentos, né? América Latina inclui o Brasil aí, então a gente vê que a nossa taxa, ela tá maior do que a taxa mundial. Então, olha lá no Brasil, a nossa taxa ela ainda é maior do que a taxa da América Latina. No Brasil, então, a gente tem 68,4 nascimentos a cada 1.000 adolescentes. Né? Então, mães com idade de 10 a 19 anos. Quantos bebês por ano? 430.000 bebês por ano. Então, é muito grande esse número. E se a gente olhar aqui as estimativas também, a região com maior número de nascimento está aqui empatada entre a região Nordeste e a região Sudeste. Apesar da região Sudeste ser uma região muito mais populosa que a região Nordeste, né? Então tem que fazer esse ponderamento aqui. Então vamos pensar agora só um pouquinho. Como uma gravidez na adolescência ela pode afetar o projeto de vida dos envolvidos? Será que vai alterar? Bom, se eu acho que já altera o projeto de vida de adultos, e é por isso que até agora eu não tive filhos, imagine de um adolescente, né? Então, foi o que eu falei no início. Geralmente, a maternidade ela é muito mais pesada do que a paternidade. E eu acho que isso é ainda maior numa gravidez que não foi planejada, por exemplo, como uma gravidez na adolescência. Né? Então, vai sobrecarregar a mãe, vai sobrecarregar a família da mãe, certo? Então, geralmente as meninas param de estudar, existe todo um fator emocional, de doenças mesmo psicológicas. E também tem o fator de que as meninas, grande parte delas, elas procuram pela interrupção da gravidez também. E isso é muito perigoso, porque a gente sabe que a gente não tem um aparato para o aborto no nosso país. Então, muitas meninas acabam morrendo por isso. Então, por isso, somando todos esses fatores, a gravidez na adolescência é um problema de saúde pública. E todo mundo precisa começar a pensar nesse problema. Mas então, como prevenir e reduzir? A gente precisa começar a pensar nisso. Então, primeiro, é importante sempre conversar sobre sexualidade. Se você tem dúvida, você deve perguntar. Deve perguntar para pai, deve perguntar para mãe, deve perguntar para o professor de biologia. Geralmente, o professor de biologia é o professor mais indicado para conversar sobre isso com vocês na escola. Né? Tem que buscar informações sobre as doenças, porque eu acho que mais perigoso do que a gravidez na adolescência são as doenças que um sexo sem o preservativo pode levar. Né? E se aconteceu a gravidez na adolescência, tem que trabalhar o casal, não é responsabilidade só da menina. Vai mudar o projeto de vida? Vai mudar o projeto de vida, mas nada impede, né? Com um apoio familiar aí. Tem que conversar com a família também. Mas assim, para prevenção, então, tem que começar aí com informação. Como que eu posso me prevenir? Eu vou iniciar a minha vida sexual? Quais são as formas de eu me prevenir? Porque eu tenho um projeto de vida. Eu não quero atrapalhar o meu projeto de vida agora. O que eu tenho que fazer para isso não acontecer? Então, buscar por essas informações. Certo?
Meus queridos, esse é um assunto que eu gosto muito de debater com vocês. É um assunto que eu tenho certeza que vocês vai surgir um monte de dúvidas, então a gente pode combinar depois de fazer uma aula mais para frente sobre isso. E eu acredito que é isso. Vamos dar uma olhadinha no nosso questionário de hoje para ver se tem alguma dúvida muito forte. Então, eu coloquei aqui no nosso questionário hoje algumas perguntas, o nosso vídeo, um pequeno texto falando aí. E as perguntas, o que é adolescência que a gente respondeu nessa aula? Quais são os motivos que levam o adolescente a engravidar? A gente também respondeu nessa aula, certo? Então, tem aí uma série de motivos. Comente alguns riscos na gravidez na adolescência. A gente viu vários riscos, né? Risco biológico, risco social, risco psicológico, risco obstétrico, né? Então, são vários os riscos. Eu quero que vocês comentem alguns. Né? Imagine um casal de adolescentes de 15 anos que engravida. Como essa gravidez pode afetar o projeto de vida dos envolvidos? Então, essa resposta é uma resposta de vocês. O que vocês acham que vai acontecer? Tá certo? São perguntas, então, fáceis que eu abordei durante essa aulinha. E qualquer dúvida, eu estou à disposição pelo WhatsApp. Mas a gente pode marcar um dia para conversar sobre esse assunto e eu tirar as dúvidas pelo Meet. Ou a gente pode fazer uma brincadeira, a gente pode fazer uma caixinha de dúvidas e eu vou respondendo as dúvidas de forma anônima, que geralmente vocês têm vergonha de perguntar sobre o assunto de sexualidade. Certo? Grande beijo, meus amores. Estarei à disposição pelo WhatsApp hoje para esclarecer dúvidas. Semana que vem vai ser uma semana de férias. Então, bom descanso para vocês e bom final de semana para quem não entrar em contato comigo para tirar dúvida. Beijinhos!